no YouTube. Meu nome é Marjorie Pons, trabalho na Embaixada da França aqui no Brasil, em Brasília. E hoje, no entorno de Journée Portes Ouvertes, da Aliança Francesa de Goiânia, que agradeço de novo pelo convite, vou apresentar os exames de proficiência em língua francesa, que são o DELF, DALF e também o TCF. Agradeço também todas as pessoas que vão compartilhar, que vão fazer uma apresentação nessa semana de Journée Portes Ouvertes, que são a Embaixada da Bélgica, o TV5 Monde, Campus France, Bannews Goiânia, Jovens Pan Goiânia, a USA Intercâmbios, Maximilian Education, Curta Mais e, de novo, a Aliança Francesa de Goiânia. Então, vou começar a compartilhar minha tela para que vocês possam ver minha pantalla. Então, espero que todo mundo possa ver. Como falei, hoje nós vamos enfocar nos exames de proficiência em língua francesa do Ministério da Educação Nacional francês. Também tem exames de proficiência em língua francesa que são feitos pelo Ministério do Trabalho francês, mas hoje só vai ser do Ministério da Educação Nacional. Então, nós vamos enfocar no DELF, DALF e no TCF. Então, para começar, vamos falar do DELF e DALF. O DELF é o Diploma de Estudos em Língua Francesa e o DALF é o Diploma Avançado em Língua Francesa. Qual é a diferença entre os dois e como estão feitos esses dois diplomas? A verdade, o DELF e DALF são as mesmas coisas, só é uma diferença de nível. O DELF é para validar um nível iniciante da língua francesa, ou seja, o nível A1, A2, B1 e B2. Um nível básico e intermediário. O DALF só é para avaliar um nível avançado em língua francesa, ou seja, o nível C1 e C2. Mas essas duas provas estão feitas das mesmas maneiras, ou seja, em 4 partes. Temos a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita e a produção oral. Essas 4 partes têm uma avaliação de 25 pontos. Então, para que o candidato possa ter o diploma, vocês têm, pelo mínimo, que ter 50 sobre 100. E a nota mínima para obter essa certificação. Quanto tempo dura o exame? Depende do nível. Como vocês podem ver agora, se um nível iniciante, independente ou avançado, o tempo da prova vai ter uma diferença. Por exemplo, o nível A1 dura 1h20, A2, 1h40. E depois vocês podem ver que vai aumentando, dependendo do nível. Esse tempo corresponde à prova escrita, porque também, como falei justo antes, tem uma prova oral, mas isso corresponde à prova escrita, que é a compreensão escrita e produção escrita. Quais são os diferentes DELF? Vocês podem ver aqui que tem 4 DELF. Tem o todo público, tem o junior escolar, tem o prime e tem o pro. Como vocês podem ver, o todo público permite avaliar um nível iniciante A1, A2, intermediário B1, B2 e avançado de francês. O junior escolar permite validar o nível básico e intermediário, o prime, que é feito para as crianças, é um nível iniciante, só iniciante a 1.1, a 1, a 2, e temos o pro, que é um nível permite avaliar um nível principiante e intermediário, mas o pro não está existindo no Brasil. Só no Brasil tem a possibilidade, na Aliança Francesa de Goiânia, tem a possibilidade de fazer um todo público júnior escolar, que é para adolescentes até 17 anos, mais ou menos, e para as crianças.
Nós vamos enfocar agora sobre o Delphi todo público, que é o mais passado no Brasil. E acho que é o mais interessante também para os candidatos, porque permite avaliar, desculpa, o nível básico, intermediário e avançado da língua francesa e permite também ter um projeto de mobilidade. Então, para que fazer um Delphi, que seja todo público e geralmente junior, escolar, pelas crianças ou prime? Primeiramente, é que o Delphi permite um reconhecimento educacional. Isso significa que, normalmente, numa aula de francês, vocês estão fazendo como produção oral, produção escrita, compreensão escrita, estão trabalhando essas 4 competências e essas 4 competências vão aparecer de novo na prova, então é uma espécie de continuidade no seu aprendizagem da língua francesa. Segundo ponto, a partir do nível B2, vocês têm a possibilidade de estudar na França, de fazer um projeto de mobilidade. Então, isso é uma condição para viajar na França. Vocês precisam ter um diploma da língua francesa para ir numa universidade francesa. Terceiro ponto é um reconhecimento internacional para o emprego. Isso significa que se vocês têm um DELFI de nível, por exemplo, intermediário, isso é uma prova objetiva de seu nível de francês. Assim, vocês, com esse diploma, podem mostrar que têm um nível real intermediário. Também, se vocês querem, por exemplo, ser professor de francês, é bom ter um DALF, por exemplo, que avalia um nível avançado de francês, que seja um nível C1, C2. E, finalmente, é bom saber que o DALF tem uma validade ilimitada no tempo. Então, se vocês passaram o DALF faz 5 anos depois, vocês vão ter esse diploma. E um argumento final é que esse Delphi não é tão difícil, não. Por exemplo, em 2018, a taxa de sucesso foi de 84%. Então, muitas pessoas que passam o Delphi têm o diploma. Para que vocês possam ver o calendário de 2021, aqui coloquei as diferentes sessões do ano 2021. Então, a próxima sessão vai ser em março, o dia 3 e dia 4 de março. Depois, a sessão seguinte vai ser em abril, depois maio, depois junho, setembro e novembro. Então, vocês têm 5 possibilidades no ano 2021 para passar o Delphi. E, bom, se enfocar nas inscrições, né? Porque tem datas para se inscrever. Por exemplo, já para passar o Delphi de março, já as inscrições fecharam. Então, vocês têm a possibilidade de passar no mês de abril. Então, para mais informações, vocês podem perguntar na Aliança Francesa de Goiânia, que é o único lugar em Goiânia onde vocês podem fazer essa prova de Delphi. E geralmente no Brasil só são nas alianças francesas que os candidatos podem se inscrever. Então, para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos da tarifa, aqui coloquei também essas informações. Então, o preço tem um preço diferente dependendo do nível que vocês estão fazendo e também se vocês são alunos da Aliança Francesa ou não. Então, vocês podem ver que o preço é diferente. Para ter essas informações, obviamente, vocês podem entrar em contato com a Aliança Francesa, né? Então, a terceira certificação que quero apresentar para vocês hoje é o TCF, que também é uma prova feita pelo Ministério da Educação Nacional francês. O TCF significa Teste de Conhecimento de Francês. Então, a diferença como Delphi não é
não permite, o TCF não permite ter um diploma, permite ter uma avaliação de nível. Então, o que é o TCF? Aqui vocês podem ver que tem muitos TCF dependendo da situação de vocês. Tem o TCF todo público, como o Delphi todo público, tem o TCF ANF, Quebec, Canadá, Resident, CAPES. Esses TCF, por exemplo, o TCF Quebec e Canadá, permite concretizar uma mobilidade em Quebec ou Canadá. Ou seja, que se vocês têm planejado morar lá, trabalhar lá em Canadá, é bom fazer um TCF, porque está adaptado está adaptado assim como nesse projeto de mobilidade em Quebec ou Canadá. Se vocês têm planejado, por exemplo, morar na França e morar lá, é o TCF Resident, que permite justamente morar na França. Então, o TCF se adapta mais nessa situação de mobilidade. E como vocês podem ver aqui, tem as provas obrigatórias e as provas complementares. Então, dependendo do que vocês querem fazer, se querem avaliar seu nível oral, sua compreensão oral, ou mais as competências escritas. Então, quais são as vantagens do TCF comparando com o Delphi-Delphi? Como mostrei, tem um TCF que se adapta a cada situação. Se vocês querem imigrar no Canadá, em Quebec, na França. Também o TCF tem calendário mais flexível, porque existem a possibilidade de fazer as provas em papel, mas também no computador. Então, o calendário não é como o Delphi-Delphi, que só tem 5 sessões no ano. O TCF normalmente tem uma sessão cada mês. O período de validade da prova, da atestação do nível, dura 2 anos. Então, o nível que vai aparecer ao final da prova é um nível mais efetivo, porque o Delphi, como eu falei, o diploma não tem validade, uma validade ilimitada. Então, se vocês fizeram uma prova 5 anos atrás, obviamente, seu nível de francês vai evolucionando, mas aqui, como o teste tem esse período de 2 anos, o nível é mais real, mais efetivo. Também, como esse teste tem a possibilidade de repetir a prova para melhorar a pontuação obtida. Isso significa que vocês vai se inscrever no, por exemplo, TCF todo público. Então, vão fazer as provas e ao final da prova vocês vão saber qual é seu nível de francês. Então, se, por exemplo, o seu nível, por exemplo, vocês têm um nível B1, mas vocês querem ter um nível B2, podem fazer de novo essa prova para conseguir um nível B2. E, finalmente, o resultado é imediato quando vocês fazem a prova pelo computador. Vocês, ao final da prova, vai aparecer assim seu nível, que seja B1, B2 e assim. Então, como eu falei, o calendário é mais flexível. Depois depende da Aliança Francesa, o que a Aliança Francesa está propondo como período para fazer. Então, para mais informação, aconselho você a entrar em contato com a Aliança Francesa de Goiânia, que vai indicar para você quais são as próximas datas para fazer um TCF todo público, Quebec, ANF e tudo mais. As tarifas são um pouco diferentes do Delphi, um pouco mais caro, a verdade. Tem preços também, se vocês são alunos da Aliança, dependendo das provas que vocês querem fazer. Se são as provas obrigatórias ou as provas escritas, oral. Então, a tarifa depende finalmente das provas que vocês querem fazer. Para acabar, queria mostrar para vocês a evolução do número de candidatos. Aqui podem ver em azul, a azul representa a certificação Delphi, e aqui são o TCF. Então, vocês podem ver que o número de candidatos aumenta no Brasil. Então, isso é para mostrar que também o projeto de mobilidade está aumentando, né? Os candidatos vão depois na França, no Quebec, Canadá.
Então, como os projetos de mobilidade estão aumentando também, a certificação está aumentando. Então, cada vez está mais conhecido também. Então, aqui coloquei os contactos da Embaixada da França, do serviço educativo onde eu trabalho, e depois coloquei o contato da Enora Lucalvé, que é assessora do Campus France em Brasília, mas ela pode justamente ajudar você se tem um projeto de mobilidade e se tem umas perguntas, ela pode responder. E aqui sou eu, né? Marjorie Pons. Então, se vocês querem mais informações das certificações, que seja o DELF, DALF, o TCF, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, vou deixar de compartilhar minha tela. Não sei se vocês têm umas perguntas enquanto o DELF, DALF, TCF. Acho que de momento não tem perguntas, então não tem, sim, não tem perguntas no YouTube. Então, se vocês têm dúvidas do calendário, das tarifas, aconselho vocês também entrar em contato com a Aliança Francesa de Goiânia, que tem as tarifas precisas, que pode ajudar você para uma próxima sessão, para que vocês possam se inscrever. Então, se não tem perguntas, talvez vamos fechar minha apresentação de hoje. E então, estou à disposição com meu e-mail, se vocês têm dúvidas, com prazer eu posso responder, tá? Então, bom dia para vocês, boa semana de Journée Portes Ouvertes e até breve!